Ô, diretor, a gente tá tudo pronto aqui no estúdio aqui, a gente pode começar? Tá liberado? Como é que é? Em 5 segundos, dará início à gravação. Ó, tá chique. Beleza, obrigado. Olá, pessoal, estamos de volta em mais uma edição do nosso podcast Prosa e Trela. Prosa e Trela. Estamos em mais uma noite especial, né? Recebendo convidados especiais, né, Luiz? Isso. Hoje, o assunto hoje é muito interessante, é um assunto bem produtivo e que vai edificar muita gente, muitos lares. Verdade. Não é verdade? É. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje ele que é cantor, escritor e também missionário. É o Rondinei Obrigado, meu amigo. Quem que é o Prosa e quem que é o Trela? Eu sou o Prosa. Ele é o Trela. Ele é o Trela. Entendi. Ele é o Trela. Eu fiquei em dúvida. Ele é o Trela. Deixa eu apresentar também o outro convidado, que é o nosso prefeito e também católico e também muito envolvido, né, com os trabalhos da Igreja Católica, que é o Fred Vidigal. Obrigado pela presença. E o Frederico. É isso aí, obrigado. Eu que agradeço. Amadeu, Luiz, participar desse programa, tá aqui a equipe nos bastidores, né? A minha esposa Tamara. A Tamara também tá com a gente. Tá, Obrigado. Tá o Frederiquinho, meu amigo, meu irmão, de fé, de caminhada, Rondinei. A gente tem muitas histórias boas, muitas lágrimas já derramadas, mas muitas histórias boas ao longo 20... Eu fiz a conta com a Amadeu aqui agora, Fred. Não dá 20 não, foi 2005, né? 2005, vai fazer 20 vai fazer ano que 19 anos. 19 anos. 19 anos de amizade. Que bacana, que legal. Então tem muita história pra contar. Muita história, muita história. Não, tem uns engraçados demais, Amadeu. E vamos saber tudo isso hoje. Vamos saber dessas E o histórias. Frederiquinho tá aqui. O Frederico tá aqui, ó. O primeiro podcast do Frederico, né? Primeiro podcast. Vai ficar do na Frederico. história, vai ficar registrado. Na história, viu, filho? Preste... Ô, Frederico, quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você vai fazer? Quantos filho? anos? Fala pro Amadeu, quantos? Um aninho. Que bacana. Vai lá com a mamãe, filho. Vai lá com a mamãe. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho da história do Rondinei Arantes, né? Missionário, cantor, escritor. Vamos começar pela vida missionária. Quando começou a sua vocação? Então, Amadeu e quem está me assistindo, né? E o Fred sabe muito bem disso. Na Igreja Católica, no período de carnaval, se desenvolveu pós-renovação carismática um retiro que a gente chama de acampamento de carnaval. E na Diocese de Uruaçu, que é onde a cidade de Rialma, Goianésia fazem parte, isso é muito comum. Uhum. Em 2001 eu fiz esse acampamento. E confesso para vocês, viu? Não tenho vergonha de falar isso não, que eu não fui para o acampamento por causa de Deus, não. Eu só fui porque eu não tinha dinheiro, porque tinha um carnaval muito bom em Goianésia. E minha mãe me deu dinheiro para o acampamento, não me deu para ir para o carnaval. A proposta dela foi essa. Se você quiser ir para as coisas da igreja, eu pago. Agora para carnaval não dou não. Para bagunça não. Lá. Eu fui na igreja e perguntei, nesses acampamentos de carnaval tem mulher bonita? Eita. E a mulher da igreja não era boba, né? A secretária falou, lindas! Mulheres lindas! Ela já pensou assim, amarrei mais um. E eu caí, fui, né? Aí depois você voltou lá e falou assim, ó, mentira, viu? Mentira. Eu não voltei, assim, e retruquei ou brinquei com ela, porque, assim, essa parte é como se tivesse desaparecido da minha cabeça durante o acampamento, sabe? Foi que a gente chama, no documento de Aparecida, de encontro pessoal com Jesus. Foi um momento marcante na minha vida, sabe? Mudou meu comportamento. Um divisor de águas. Foi. Essa é a palavra que eu uso muito, sabe? Então, assim, foi um momento de encontro com Jesus histórico na minha história. E se não estiver enganado, né? 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2001. Uhum. Dali em diante, começa a parte da missão. Inicialmente, Deus me convidou para ajudar muito na igreja a respeito de música. A missa, os retiros, os acampamentos, encontro de jovens, né? O início da missão foi muito na música. Até que eu fui convidado para fazer a primeira pregação. Nunca me esqueci disso. O tema da pregação era Jesus Salvador, num seminário de vida no Espírito, que a Renovação Carismática dá para aqueles que fizeram o acampamento de carnaval. Tem uma continuidade de formação durante o ano. Você vai como se fosse subindo degraus, aprofundando na palavra, aprofundando no conhecimento e na espiritualidade também.
Quando eu fui fazer essa primeira pregação, e eu tenho que dizer para vocês, assim, com muita sinceridade, que eu não consegui. Eu fui ajudado pelas pessoas que estavam nessa pregação. Eu não dei conta. Por quê? Eu preparei o conteúdo, aquela folhinha em cima da Bíblia, para você olhar os versículos, tudo arrumadinho. Eu fiz tudo. Só que não funcionou. Ficou nervoso? É o famoso deu branco. Eita. Aí Mesmo com a cola? Com a cola, eu comecei a tremer, e li uma coisa e repetia, sabe? E aí os mais experientes, né, perceberam, né? Aí vieram, começaram a dar um testemunho para não perder a palestra, porque senão ia perder, ia ser um fracasso, né? E me ajudaram na condução da oração. Então, a minha primeira palestra, eu não consegui, não. Era para ser 45 minutos e 15 de oração. Eu terminei ela com 15. Você imagina o que ia fazer com o resto, né? Mas 45 minutos de tempo. Então eu fui ajudado, eu não consegui. E dali em diante eu me interessei muito pela pregação. Mesmo depois desse sufoco todo? Não, mesmo depois desse fracasso. Você não foi pra casa e falou assim, isso não é pra mim, não quero mais. Então eu acho que aqui estamos entre amigos e a gente vai lembrar, né? Não, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Aqui é tudo, só entre nós. Tudo segredo aqui. Sempre tem aquela pessoa que põe a mão no seu ombro e fala, vamos tentar de novo, né? E graças a Deus eu tive essas pessoas nesse dia. O Rondinei, foi bom, você conseguiu citar algumas coisas, mas é assim mesmo. Você prepara 45 minutos e hoje você não tem conteúdo para esse tempo todo. A gente sabia do risco, mas a gente queria que você aprendesse a pregar. Aí você se sente... Então foi bom? Foi. Nada. Ô Fred, o Fred participou desse início da... Não, eu não conheci o Fred. Na época eu não conhecia o Fred, não? 2005. A gente se conheceu em 2005, quando o Rondinei veio para Rialma. E é só que provavelmente a gente já deve ter se encontrado em algum evento da igreja, algum encontro, algum acampamento, alguma coisa assim. Mas missas, né, que a gente sempre ia. Mas qual foi o primeiro contato que você teve com o Rondinei? Interessante. O primeiro contato que eu tive com o Rondinei, quando ele veio para Rialma, em missão, eu participei da primeira missa lá ali ao lado da prefeitura. Ao lado da prefeitura. E eu me lembro, teve um fato que me chamou muita atenção, que o altar foi uma caixa de papelão, se eu não me engano. Porque não tinha mesmo. Porque não tinha móveis, não tinha nada. E a gente ficou, eu lembro que eu fiquei naquela escada, ali tem uma moretinha na escada, e a gente ficou por ali, éramos poucas pessoas, mas também não sei, e nem posso questionar os desígnios de Deus, né? O porquê que Deus me levou até aquele momento, ali, na primeira missa ali no Coração Fiel. E foi muito bacana, foi um momento muito importante. Mas a vida minha de encontro pessoal com Jesus começou há alguns anos atrás. Há mais ou menos aí uns 30 anos, né? Foi engraçado também. O Rondinei comentou aqui do acampamento. O meu encontro pessoal, Amadeu, eu vinha do Baile do Havaí, Séries. O tradicional Baile do Havaí. Tradicional Baile do Havaí, Séries. Tinha um fusquinha marrom, que a gente andava nele, né? E eu Qual era a sua idade nessa época? Toda a história de Fusca é engraçada. Que verdade. Amadeu, é engraçado. O que acontece? Ele né? é engraçado. O Fusca em si é engraçado. O Fusca já é engraçado. Tudo que envolve o Fusca é engraçado. Eu tinha 18 anos, isso 18 tem anos. 29, 28, 29 anos atrás. E a gente tomou todas lá no baile do Havaí, né? E tava muito bêbado. E eu vim de lá, do baile, muito bêbado. E aquilo já vinha incomodando há algum tempo, essa juventude totalmente desregrada. E Deus me conduziu nesse Fusquinha, madrugada, já amanhecendo o dia, por volta aí das 6 horas da manhã, ele me conduziu para a igreja, aqui em Rialma. Eu ia às missas, mas também ia às missas, não era tanto por Jesus, não. Era para ver as meninas. Pra ver as meninas também? Com certeza. Naquela Tá valendo, ué. Tá valendo. Não E pode Deus me falar que conduziu. não tá. E é engraçado, eu tava bêbado, muito bêbado, e fui e parei. Em vez de parar, porque minha mãe mora ali, né, na rua 3, subindo ali pra igreja católica, aqui de Rialma, e eu passei direto e parei na igreja. E fui pra igreja. E quando eu entrei pra capela, me lembro de algumas pessoas como a dona Isabel, ministra da Eucaristia, ela estava lá. E saudosa dona Isabel. E eu entrei pra lá muito bêbado. E me ajoelhei lá dentro e eu já estava, a minha mãe já estava com o joelho cansado e calejado de pedir por mim, né? Para que eu parasse dessas farras de bebida. E os amigos, namorada, todo mundo pedindo. E eu parei lá e lá eu me ajoelhei.
muito bêbado. E eu só me lembro de uma luz muito forte vinda do Santíssimo e um abraço. E quando eu acordei daquele êxtase espiritual, a missa já estava acontecendo, já estava quase acabando a missa. Devia ser aí por volta de quase 8:30 da manhã. E eu já não tinha mais traços de bebida e tudo para mim já era diferente. A partir daquele dia, eu não frequentava a Capela do Santíssimo. Aí eu saí da missa e a dona Geni, mãe do Fabinho, meu cunhado, saudosa também, dona Geni. É verdade. A dona Geni, naquela simplicidade dela, pegou um terço, bateu assim no meu braço e falou assim: vai aprender a rezar. Saindo da missa. Cara dela. E me deu um terço de madeira e falou: vai aprender a rezar. Amanhã cedo nós estamos aqui 6 horas da manhã de novo. Aí eu comecei a ir à Capela do Santíssimo. Aí a partir dali tudo foi mudando. Aí eu tive mais um encontro pessoal muito forte dentro da capela no outro dia, que um senhorzinho conversou comigo e falou: ó, balançou a cabeça. Falou: a partir de hoje um novo homem. E de lá pra cá você vem tendo novas experiências com Deus. Novas experiências e todos os dias, né? Adoração na capela, todos os dias. Você falou um pouquinho aí do primeiro contato com o Rodinei. O primeiro contato que eu tive com o Rodinei tem tempo também. Eu não lembro especificamente o ano, mas foi um evento da prefeitura, porque ele está sempre marcando presença, né? Fazendo abertura de reuniões. E eu sempre observei a habilidade que você tem na palavra, a unção que você tem na palavra. Você consegue prender a atenção de todos, né? Com a palavra. E isso, eu já até comentei com o Luiz várias vezes. Eu falei, Luiz, tem um rapaz lá da Católica lá que pensa na pregação. Pensa na palavra que ele traz, assim, que leva você a refletir mesmo. E eu achei muito interessante. Quando eu falei com o Fred, né, a respeito de um convidado da Católica pra gente estar falando aqui, ele falou, não, vamos levar um Rodinei. Um cara jovem, um cara bem descolado também, entendeu? É bem entrosado com o pessoal aí. E eu acho interessante, assim, a forma com que você traz a palavra de Deus. E ninguém fala que você não falou nada na primeira pregação. Pois é, depois dessa história aqui... Não vou contar, não. Pode ficar tranquilo, não conto pra Você ninguém. me prometeu. Não vou contar. Fica só entre nós. Deixa quieto. Então, Adeus, eu agradeço, né? Mas assim, a grande graça da pregação é aquilo que ainda às vezes nem alcançamos, né, enquanto objetivo de vida espiritual, mas a luta todo dia para alcançar. Eu acho que é a grande graça da pregação, porque partindo do princípio de estudo bíblico, de versículo da Bíblia, de estudo do contexto bíblico, é simples. Tem gente que já estudou a Bíblia muito mais do que nós, mas para criticá-la. Uhum. Entende? Então, assim, a parte da pregação principal que eu vejo que fecunda muito as pessoas, inclusive que fecundou a mim, é aquilo que a pessoa está falando, ela está lutando para viver. Às vezes nem alcançou, né, Fred? Que tem coisa na nossa vida que nós estamos pedindo a Deus, ó, e ainda não deu conta. É uma luta diária, é uma batalha todos os dias. Quando você diz isso pro povo, eles se identificam, porque estão lutando também. É verdade. Eles se identificam, ó, é igual a mim, o Rodinei é igual eu. Ele também luta, ele também sofre, ele também passa por problema, né? Ele também tem as quedas, ele também luta para levantar. Quando eu digo isso pro povo, a pessoa se identifica, é como eu, né? Qual foi o momento mais desafiador, assim, na sua trajetória de missionário? Momento, assim, mais difícil? A ida ao Japão. Ao Japão? Para mim foi o momento mais difícil, porque eu fui só. Você fala japonês? Não. Coreano? Tem tanto brasileiro no Japão que lá tem uma agência da Caixa. Inglês? Não, só o português. Só fala português? Por exemplo, ida para o Japão, você tem que parar. Ainda não existe avião que faz a viagem toda. Você tem que parar. Ou com 12 ou com 14 horas. E eu parei em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. Eu tinha vindo embora, não. Com aquele tanto de ouro que tem ela, tinha vindo embora. Nem a pau, meu amigo. É aqui mesmo, é aqui. Já ficava lá. Rapaz, você é doido? O que você vai fazer aqui, meu filho? Eu sofri pra ir no banheiro. Nossa, só os rabiscos. E se eu entrar no banheiro das mulheres aqui, eu vou morrer. Aí que é verdade. Não. Aí não volta mesmo. Não volta. E depois, quando você chega no Japão, quando você entra no Japão, você se surpreende com a dificuldade da língua e com a educação daquele povo. Muito educado? Mas é muito educado. Todos os lugares que eu passei no aeroporto em Tóquio, para você sair de dentro do aeroporto, tinha policiais. Eu não vi nenhuma arma.
O senhor pode, por favor, abrir a arma? Café. O senhor está se sentindo bem? O senhor precisa de ajuda? Então é extremamente Só educado. lembrando que o nosso café é ouro rico, tá? É isso aí. Apesar de estar falando do Japão, mas no Japão, daqui a pouco tá chegando ouro rico. lá. Deve ter lá. Com certeza. Eu não duvido, não, viu? Então, esse foi um grande desafio. Eu fiquei 10 dias, ou 12 dias no Japão, andei 2.000 quilômetros de pregação. E Sozinho, claro que quando você chega, a equipe que está te acolhe. preparando os eventos, no meu caso foi um grande amigo meu, o Felipe, que até hoje a gente mantém contato, graças a Deus, inclusive ele esteve no Brasil ano passado. O Felipe é um grande amigo. O Felipe que marcou tudo, organizou tudo, é ele que manda a carta, você é convidado para entrar no Japão. Ele que envia a carta e você vai. Quando você chega no aeroporto, aquela equipe que organizou os eventos onde você vai pregar te pega lá e te deixa lá quando termina. É a parte deles. Alimentação, transporte, dormitório, é tudo por conta deles. Eles organizam tudo, né? Quando eu saí do aeroporto, tinha o casal que iria me levar para os lugares que a gente foi pregar. E pra você ter uma ideia, eu preguei para 2 japonesas nesse período. Japonesa mesmo. Para nós aqui no Brasil, isso é muito difícil, gente, entender. Mas você que está me assistindo, isso é verdade. Quando eu terminei a pregação, nós falando goianês, no Japão, algumas palavras elas não entenderam. Você levou piqui pro japonês? Não pode. Não pode, não. Não pode ser nenhum. Ó, Passa não. Passa não. eu terminei a pregação, gente. As 2 japonesas vieram para falar com a irmã, que está há mais de 30 anos, no Japão, uma freira, e disseram para que eu conversasse um pouco com elas. E eu fui sincero com a irmã, eu não falo outra língua, eu só consigo falar o português. E ela falou, eu traduzo, Rondinei. E ela traduziu para mim. A pergunta da irmã, que recebeu das 2 japonesas, pede para ele falar de Jesus para nós, porque a gente não conhece. Para nós, no Brasil, isso é muito longe. Entende, né, Fred? Canção Nova, Silas Malafaia, a quantidade de gente cristão na mídia. Então, para nós, brasileiros, isso é muito longe. Muito longe. Mas elas não tinham ouvido falar ainda. Bíblia, Jesus... Tinha sede da palavra. Sede da palavra. A única pergunta que ela me fizeram. Hoje em dia, ainda existe muita gente lá fora que não conhece? Porque isso tem muito tempo que você foi para lá, 2015. né? 2015. Então, Sim. Não tem tanto tempo aí, né? Mas ainda existe, pelo seu contato lá fora, ainda existe muita gente lá que nunca ouviu falar de Jesus? Existe. E muito. Na Europa cresce muito isso. Mas no Japão tem um agravo, viu, gente? Então, na Europa você pode falar espanhol, facilita bastante, né? Agora, para o japonês, o oriental, é mais difícil ainda essa chegada. Por quê? Eles são formados e criados dentro de outras religiões, dentro de outra denominação. Não é cristã. O Japão todo, o país todo, era, em 2015, hoje eu não consigo dar esse dado com exatidão para vocês, 0,4 católicos. 1,2 ou 1,5, não me lembro, cristãos. Que aí entrava tudo. Entrava tudo. O espiritismo, o catolicismo e o protestantismo. Entrava tudo, entende? 1,2 ou 1,5. O resto, shintoísta, budista. Mas quantos países você já visitou nesse trabalho missionário? Agora você me apertou. Foram muitos? Foram. Assim, alguns países você não vai... Eu não fui para pregação, fui para cobertura de eventos. Por exemplo, eu nunca preguei na Itália. Mas a canonização de João Paulo II eu estava, no dia que ele foi canonizado. Né? Certo. Então, Polônia... Você já foi pro Vaticano? Já, graças a Deus. Era Meu um sonho é entrar naquela biblioteca. Oh, Meu parabéns, sonho. que bom. E você vai ficar lá muito tempo. Né? Não, Porque pode me trancar lá. Me tranca lá. Pode ficar tranquilo. Ali entrou. Ali é o início do negócio. A humanidade Tem tá ali, muitos livros ali dentro que a gente não tem nem noção que existe. Tem mesmo. É verdade. É ou não é? Verdade. Sim, tem mesmo. Livros que foram proibidos para a humanidade que tá lá. Tá guardado. Tá guardado. As 7 chaves, não, a 14. Porque não pode se perder, né? É. Diante de qualquer coisa que se levante contra o cristianismo, aí tem a fonte. Aí tem a fonte.
Ô, Rondinei, e você tem mais ou menos noção de quantos países ou não? Dá pra chutar assim uns Eu acho que de 7 a 10. 7 a 10 países? Que eu visitei. Alguns eu não preguei. Como, por exemplo, na Polônia eu não fiz pregação. Eu fui para a Polônia porque lá é o país onde João Paulo II nasceu. E porque tem uma grande devoção no Brasil, que se espalhou principalmente através da Canção Nova, que é o Terço da Misericórdia. Aí eu fui no Santuário da Divina Misericórdia para fazer uma cobertura. Não para pregação. Mas acho que uns 10 países, contando os da América Latina. E a diferença cultural desses países, você aprendeu muito com a diferença de cada país? Você citou agora há pouco lá o Japão, né? Que Sim, o pessoal a não tem muito educação. acesso e a educação também. educação. Mas os outros países, o que te marca mais, assim? Então, eu sou muito apreciador da cultura musical europeia. É uma diferença grande daquilo que é brasileiro, e eu estou te falando de diferença, não estou falando de superior ou inferior. Uhum. Mas eu sou fã da qualidade da arquitetura. A arquitetura europeia é algo assim que me fascina muito. Por exemplo, um desastre que tivemos aí alguns anos atrás a respeito da catedral na França. Então, para mim, aquilo é um monumento da humanidade. Então, a arquitetura dessa época na Europa, pelo menos a mim, chama muita atenção. E sabe? E algo que eu fiquei assim, por exemplo, que eu sou encantado até hoje, que eu trago na minha memória a respeito de Portugal. A quantidade de flores na rua. Eu até falei com a sua mãe uma vez, Fred, essa rotatória aqui em Alma, onde ficam as bandeiras. Falei, Dorcas, eu vi tantas flores numa rotatória em Portugal, em Lisboa, será que a gente consegue colocar? E infelizmente a gente ainda não tem essa cultura. Ela falou, Rodinei, eu coloco. Só não sei se vai ficar. Acho que o nosso Né? clima não é favorável. Mas né? é nem tanto o clima, também é a cultura das pessoas, né? Também, né? O cuidado das... o zelo. É porque não é só o governo que cuida, né? As pessoas, é a cultura responsabilidade das de cada um, pessoas, né? Quando a gente fez o primeiro plantio na rotatória e seguindo pro trevo, vocês lembram? Eu acho que uma Eu lembro disso, roubaram. Eu lembro. Muitas vezes, né? A gente Tanto até que sua mãe fez ficou brava vídeo, com né? isso. Então, assim, Nossa. é a cultura. E algo que nós precisamos dar atenção, viu? Aqui os gordinhos, ó, vai me amar. Ah. A comida, cara. A comida? Cara do céu. Tem algumas coisas na Itália. O macarrão, o sorvete. Eu queria entender a cara do Júnior pra mim. O que eu tenho a ver com isso? Chamou atenção, né? É incrível, Não né? é verdade, Fred? A gente segue. Né? Por exemplo, esses dias agora eu fui numa cantina italiana, não só pelo nome, né? E mas por o que chefe você não me italiano. levou? Eu vou falar em O São que Paulo. aconteceu? Chamei, E daí? e daí? O avião tem vaga. É incrível, né? Pra gente que gosta do macarrão, assim, é incrível. Mas também das coisas engraçadas, eu também participava ali da alimentação no início da missão aqui. Tinha muito macarrão, muito giló. Giló? Muito giló. Eu amo giló. Pelo amor Eu amo de giló. Deus, Farofa. gente. Farofa, né? Farofa de giló. A farofa de giló. Nossa, Não, uma gente, delícia. vamos voltar pra comida boa. Vamos, Peraí. vamos. Giló. Rebobina a fita Eu gosto aí. de giló, tudo quanto é jeito. É conserva de giló, giló cru, farofa de giló, tudo pra mim. E algo que eu acho que a gente pode fazer esse comentário de maneira nenhuma com um espírito de superioridade, mas há uma necessidade muito grande de uma pregação e de uma oração no contexto europeu e no contexto asiático, assim. Eu não estou dizendo de evangelização, porque são países evangelizados, entende? Sei. Mas com o passar do tempo se percebeu um pouco da perca dessa espiritualidade. Eu vou defender a minha parte, né? Com um cunho mais carismático, mais uso dos dons carismáticos do Espírito Santo, e passou-se a uma fé muito ritual. Então, quando você chega, que você toca uma música, que você canta, que você reza com esse povo, é bonita, Manel. É bonito, porque você vê, sabe aquela cauda do fogão, a lenha, que você chega de manhã e pensa assim, não tem fogo. Quando você sopra, tem uma brasa vermelha lá embaixo. A impressão que a gente tem é essa. Você chega... e o Soprou. fogo, na hora, Reacende. reacende. Isso aqui é lindo. A gente tem que falar a verdade. Então, muitos brasileiros vão para a Europa hoje. E lembrando que foram eles que vieram trazer o evangelho para cá. Foram eles. E muitos brasileiros vão lá hoje por causa disso. Ô Fred, pode perguntar também. O nosso convidado são os dois, mas você conhece melhor o Rondinei, sabe mais das histórias. Se Na quiser lançar uma verdade, você pergunta podia aí. contar algo engraçado. Isso. dele. Pode soltar. Sabe aquela assim que
tá escondida. Deixa eu contar. Deixa eu contar. Conta uma que depois eu vou contar uma. Sim. Era um, Mas não quer gerar intriga também, não. era um acampamento de carnaval. Eu não lembro o ano, sabe? Mas assim, já tinha um acampamento que ia ser ministrado pela comunidade Nova Aliança aqui no colégio. E aí, durante o período de preparação, precisava se fazer um acampamento para jovem e não tinha lugar. E aí o Fred... O que o Fred aprontou? Pera pra vocês verem o que foi. Eu nem lembro o lugar, mas é depois do rio aqui, ó. Tinha uma terrinha ali. E lá tinha uma casa e um corredor, Madeu, menor do que esse espaço do podcast aqui. Ele era apertadinho. Depois o Fred juntou com o Ricardinho. pôs uma cadeira de cada lado e não deu acampamento nesse lugar. Foi. E me Fez chamou o pra acampamento? pregar. Fez o acampamento. Fizemos um acampamento. Todo mundo espremido. Não, Era um corredor, só em cadeira pra todo lado. Mas aí, fogo do céu. foi, ué. Foi bem Ele assim. falou pra mim assim, você podia ir lá fazer uma pregação. E eu não conhecia direito, né? Aham. Veio alguém, me buscou e eu fui lá pra pregar. Tava chovendo, tava? Demais, Um barro pra chegar lá. Mas são essas situações que marcam e parece que Deus age nesses momentos. Era né? verdade, era um corredor e não tinha cortina, não tinha nada, nós arrumamos uma lona, aí o vento batia E aí nessa o lona. pregador tem que dar um jeito, né? Tem. De ajudar, né? Deus trouxe vocês pra esse lugar tão apertado que Ele quer vocês unidos! Não é, velho? É incrível, é Deus incrível. quer vocês juntos! Eu tô do lado nem do que eu gosto. É incrível. Foi maravilhoso. E Deus foi agindo lá, e Deus foi agindo. Porque a gente não tinha lugar E tinha pra que ir. fazer. E tinha que fazer o tinha acampamento. inscrição, ué. Não tinha gente, tinha inscrição, tinha todo mundo. Todo mundo já tava com eu inscrição. lembrei, era pra ser ali pro lado de Santa Isabel. Só que choveu demais e a estrada lá em Santa Isabel não andava. Aí nós fomos fazer aqui. Aí nós Mais vamos fazer perto. aqui, mais perto. Não, Bem e- mais perto. e tem outra coisa. Nós tínhamos as missas na zona rural e tinha. Muitas vezes a gente levava o nosso saudoso Padre Davi, né? E o Padre Davi. Eu vou contar já que aqui é prosa e treino, é verdade, né? E o Padre Davi, quando eu falava... Escuta. Escuta. Não, show, não leva. Rodinei, não. Demora muito. Fica a vida fala. toda Blá, cantando. blá. Você sabe o que é engraçado, né? Aí nós levamos. Aí ia, buscava, ia junto, ia no outro carro, 2 carros. E Deus age de uma forma tão grande que no final dos dias do Padre Davi... E aí o Padre Davi foi começando a gostar, né, Rondinei? Sim. E se Pegou amor por aproximar. isso, né? Ele era sistemático, né? Eu lembro dele. Ele Europeu. sempre... Ele era brabo. Europeu. Europeu. Ele muito era sistemático. brabo. Mas Eu ganhei um cascudo do Padre Davi. Quem não ganhou? Quem não ganhou? Meu Deus do céu. Olha, Luiz, ele chegou valeu. assim no gol que me quer. Tá. Ele... Menino gostoso. Eu vai, rapaz. Eu confessava com o Padre Davi. E é interessante, né? A gente chegava lá e na sabedoria dele, que era fantástica, fantástica, ele falava assim pra mim: não é pecado. Não é pecado. Não se preocupe com isso. Mas se te incomoda, faça diferente. Era rapidinho. Sim. Faça diferente. Não é pecado, mas se te incomoda, faça diferente. Aí o Padre Davi começou a andar com os meninos. Foi. Aí começou a Achava andar, achava Achava bom. bom. Aí começou, aí já ia, aí os meninos já cantavam. Já foi se abrindo mais, já foi... E vocês Mudando. ficaram muito Abertura. próximos dele, né? Foi um grande Você até amigo. parece um pouco com ele. Obrigado, ué. É discípulo dele, né? É um grande amigo que eu tive em Rialma, assim, de tardes e tardes. Ele tinha dons culinários. Eu fiquei sabendo, mas nunca me chamou pra comer na casa dele. É, um grande amigo, assim. No final, os últimos 2 anos do Padre Davi, eu ia muito até a casa paroquial para visitá-lo, porque ele ficou um pouco, assim, impossibilitado de sair, né? Muita gente não acredita, viu, em Rialma, que estiver me assistindo, mas eu andei de carro com ele, 2 marchas. De carro? 2 marchas. 2 marchas. É primeira e segunda. Nunca vi ele passar uma terceira. Sério? Aham. Sim, É. não tô É brincando, verdade não. mesmo. Só a primeira e segunda? Quando você escutava o radão, era pra Davi chegando. Detalhe, ele era tão inteligente, quando ele passava pela polícia e eu tava dentro do carro junto com ele, ele falava assim: veja os meus amigos. Qual que era o carro que ele... Qual O Gol, carro ué. que aguentou Aquele ele? O golzinho. Gol. Não, mas primeiro ele era o começou Fusca, o né? Fusca. Era o Era o Mas eu não Fusca. morava aqui, né? Não, Fred? na Nessa época do não. Fusca, o Rondinei não tava aqui, já era o golzinho. Ah, já era o gol. Ó, e um 4 dia, portas. contar pra vocês, um dia, acho que eu já Eu contei isso lembro pro do Rondinei. Fusca. Eu saí daqui correndo pra trabalhar, né, como geólogo, às vezes tinha que sair correndo pra pegar o avião em Goiânia, meio atrasado.
E aí saí correndo, mas com fome, parei pra almoçar em segunda-feira, em Jaraguá. Quando eu tô chegando pra almoçar, eu tô vendo esse golzinho. Eu falei, eu conheço esse golzinho aqui, caminhão Foi de segunda passando, até em Jaraguá. e caminhão buzinando. E eu falei, rapaz, quando eu olhei era o Padavi. O Padavi indo pra Jaraguá, porque era o dia de convivência. Sim. Que aí ele encontrava com 1 ou 2 amigos, não era, Rondinei? Sim. E almoçava Espanhóis. lá em Jaraguá. E voltava pra cá. Então, Esse golzinho foi guerreiro, então, esse hein? golzinho foi, viu? Quando buzinavam pra ele, que ele não ia mudar o ritmo. É. Era o que ele tinha segurança. Aí ele começava a falar pra mim assim, calma! Calma! E não mudava. Era o ritmo dele. Ele não ia mudar, porque aquilo era o jeito que ele se sentia seguro, né, pra dirigir. Quando eu fui me aconselhar com ele na primeira campanha política, que eu fui candidato, no primeiro mandato, eu era candidato, nem aparecia direito nas pesquisas. Aí eu sentei na porta da igreja, a gente não tinha feito aquela praça. Você vê, Deus me deu a bênção, né, de fazer aquela praça nova, eu como católico ali em frente à igreja e em frente a São José. Eu fui me aconselhar com ele sentado lá, e pouquíssimas palavras, né? Bateu assim na minha perna e falou assim pra mim, vá, participe e não roube. Curto e do grosso. povo, cuide do povo. Aí depois passou, eu ganhei a eleição, aí foi pro primeiro mandato, aí ele já havia adoecido, né, Rondinei? Mas eu ainda me confessava com ele. Aí fui pro segundo mandato, falei com ele, falei, padre, vou me candidatar pro segundo mandato. Ele falou, vá, você trabalhou. Vá, continue. Deus te abençoe. Vá. Essas foram as palavras dele pra mim. Ele já estava doente no segundo mandato. Mas assim, é um ícone da cidade. Isso. Né? Uma pessoa que deixou um legado aqui. Deixou, Né? deixou. Eu lembro que Apaixonado tinha um por grupo aqui. muito antigo chamado Dó Ré Mi. Minha avó era muito católica, eu era muito menino e eu participei do Dó Ré Mi. E ele ficava brabo demais com esse grupo, porque era tudo menino e ninguém sabia cantar nada. E um dia ele mandou nós todo mundo sair de dentro da igreja, porque nós não cantamos nada. Ele falou assim, só fica o Fausto, não sei se vocês lembram do Demais, Fausto. né? Demais. Só fica o Fausto e a irmã Hélia, acho que é a irmã Hélia. Tinha a irmã Georgina, tinha a irmã Hélia. Irmã Hélia. Irmã A Georgina Georgina era braba. Irmã Tina. Irmã Tina, brava. E aí, ele falou, "Pá, Sim. só os dois." Aí, eu lembro que a gente tava cantando uma música que tinha no refrão assim, meu coração é para ti. Ele virou pra nós, meu coração é o Fusquinha. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem a ver o Fusca com o Paraty? Aí depois que eu saí lá fora, que eu fui ver que ele tinha Fusca. É. Eu não entendi porque que ele não queria o Paraty, ele queria o Fusca. Ele tirava o sarro assim com a sua cara e você não percebia, não. É, Ele desse tinha- jeito. Era. verdade. Meu coração não é para ti. Para Fusquinha. Tá vendo? Agora que eu entendi. Inteligentíssimo, entendeu? É custoso. Agora que eu entendi. Uai, o carro Paraty. O carro Paraty, o dele é Fusca. Tirava assim, na boa. Eu não sei se Era. o Fusca das irmãs era o Fusca dele que ficou pras irmãs. Eu lembro das eu não sei, freiras, eu não né? lembro, No Fusquinha. Isso. Quando eu lembro também de uma outra época que nós conseguimos um carro, um Uno. Eu consegui esse Uno. Lá em Goiânia, eu não era político ainda, mas sempre amigo, né? Entrosado, e esse Uno veio pra Pastoral, pra servir a multimistura, o Uninho branco. E o padre Davi tinha o Fusquinha. Aí eu falava assim pra ele, padre, vamos trocar o Fusquinha dele ficava lá. Vamos trocar esse Fusquinha nesse Uno aqui. Não, isso não presta. Não presta, não. Presta, como é esse? O Fusquinha. Então são coisas que marcam. Que o padre Davi, eu fiz missãozinha com ele, como padre, primeira Eucaristia com ele como padre, crisma com ele como padre. Não pude celebrar o matrimônio, né? O meu casamento com ele. Já não foi ele. Mas eu sempre falava para Tamara que se ele tivesse vivo seria ele. Porque fez parte, né, Fez parte da história. De grande parte, Foi. né, Luiz, da gente Foi. aqui. Com aquele jeito todo, mas era uma figura. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu gostaria que o Rondinei falasse um pouquinho do livro, né? O livro chegou, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. Sim. Fala um pouquinho desse lado de escritor do Rondinei. Então, Esse aí é o primeiro livro? Ou é já o tem? primeiro livro, graças a Deus. Esse livro está pronto desde 2015. Na Igreja Católica se celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No ano de 2015, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus se deu no dia 12 de junho. E no dia 1º de junho eu fui para a missão
E nesse dia veio ao meu coração assim: escreva cada dia uma das promessas do coração de Jesus que foi revelada a Santa Margarida Maria Lacoque. Eu escrevi uma por dia, 12. Desse momento de escrever as 12 promessas nasceu o livro. Claro que depois eu tive que revisar conteúdo, texto, principalmente a parte de explicação de cada promessa, porque há uma grande necessidade de se explicar aquilo que não é bíblico usando a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não cita a internet. Então, como é que eu digo, dependendo do uso que você faz com a internet, que ela é pecado? Baseado na própria Bíblia, que não tem internet. Entende? Então, isso aqui foi a mesma coisa. Eu tinha que melhorar para fazer um livro. Aí eu escrevi o livro, terminei tudo, fiz a correção de português junto com a minha irmã de sangue, a Selma. A Paula me ajudou muito nesse livro, a gente já estava noivo, ainda não tinha casado. E eu entreguei o livro para um padre ler, o padre Cássio. É o padre que é moderador geral hoje na comunidade Nova Aliança em Anápolis. Inclusive, ele faz a apresentação do livro. E ele falou que estava coerente, sim, que a gente poderia colocar a serviço das pessoas. Quando foi o ano passado, no mês de junho, eu lancei esse livro. Inclusive, lancei em séries. O Fred é um amigo de muitos anos e a gente sempre partilha as coisas. O Fred foi no lançamento que aconteceu lá no restaurante da Larissa. Sapori. Sapori. Eu lembro, eu vi as fotos, fechou o restaurante, foi bacana. Fechar não fechou não, mas tinha... sim, teve uma parte reservada. Teve uma parte reservada. Eu fiquei muito chateado que eu não fui convidado, né? Pra comer, meu amigo, comer. Vai ter a segunda edição. Eu tentei. Beleza. Você viu que eu tentei falar do livro de maneira séria, você viu? Mas não tem jeito. Você viu o meu esforço. Eu percebi. Pois é. Aí, de junho para cá, aí eu já visitei muitas paróquias, inclusive a Sagrada Família em Goiânia, muitas paróquias na nossa diocese, né? E por causa desse contato no Japão, nós até conversamos a respeito do lançamento do livro lá, sabe? Mas eu tenho uma dificuldade hoje de sair do Brasil, porque não compensa você sair em espaço curto, você precisa de um tempo maior. Por causa da minha faculdade, eu preciso dar prioridade aos estudos hoje de psicologia. Então eu perguntei para ele se a gente poderia se organizar para talvez lançar o livro depois que eu terminasse. Inclusive um dos meus amigos que moram no Japão veio me visitar esse final de ano e falou que a gente vai preparar sim para lançar esse livro lá. Se Deus quiser, vai dar certo da gente levar o livro lá. É uma experiência mística. Depois de cada reflexão tem uma oração. Tem que rezar. Não pode só entender. Você não pode cair no racionalismo. Você precisa de espiritualidade. Então eu disponho desse livro para você que está me assistindo ou me ouvindo como um texto de você aprender e rezar. E esse livro está disponível onde? Onde a pessoa encontra? Então, voltando à minha dificuldade hoje de tempo por causa da parte dos meus estudos, eu não quis disponibilizá-lo via internet. Inclusive, com a editora, ela já faz esse próprio trabalho. Mas hoje eu não tenho condições de monitorar isso, por causa do tempo de faculdade. Então, o que eu fiz, né? Todos os lugares que eu vou para a pregação, eu levo o livro. Quem quiser comprar, compra então lá. é só com você, então. Não dá para comprar ele... Alguns lugares eu deixei. Eu deixei na livraria da Sagrada Família em Goiânia. Depois eu deixei na livraria de Santa Rita, do Novo Destino, que é onde eu moro. Eu deixei lá também. Deixei durante um tempo aqui com a Larissa, porque algumas pessoas disseram que não podia ir no lançamento, mas queria o livro. Mas a maior parte dele é comigo mesmo, onde eu vou para fazer... E é uma forma também das pessoas estarem contribuindo também com a sua missão, né? A parte da contribuição com a missão, para que as pessoas não interpretem de maneira errada que a parte da contribuição é uma remuneração dada pela pregação, eu prefiro levar o material de evangelização. Então eu levo o chaveiro, eu levo esse tipo de pulseira, eu levo terços, eu levo esses pingentezinhos de pôr assim, os blush, né, para colocar. Eu sempre levo material de evangelização. Quem me chama para pregar sempre pergunta, né? Por simples educação. Mas eu faço questão de dizer, eu quero deixar registrado aqui também, Rondinei não cobra para pregar.
Mas se quiser ofertar uns 10, 13 mil, se ele não aceitar, eu aceito. Você aceita a aceito. bênção, né? Aceita a bênção. Tá? Se ele não aceitar, pode ficar tranquilo, eu aceito de bom coração. A única coisa que eu peço é o combustível do meu carro. Aí eu peço, falo, olha, você faz a conta, vê o preço como que tá aí na sua cidade. E eu te peço que eu leve a minha livraria. Aí eu levo, tem uma espécie de um pano assim que eu abro em cima, aí tem os tercinhos, tudo separados, as coisas para vender, e levo o livro. Inclusive, vou te dar um presente aqui no podcast. Eu quero, antes de você falar do presente, eu quero falar que a primeira pessoa que trouxe um presente pra gente foi a Sara. Foi a Sara Amaral, trouxe Isso um presente. aí, trouxe. E falar nisso, cadê meu bambu? Tá lá embaixo, tá lá na mesa. Tá cuidadinho. Tá lá. bem zelado. Então tá bom. E agora o segundo é o Rondinei. Eu vou lançar outro livro, agora no Carnaval. Ainda não tinha divulgado isso, né? É um dia de oração mariana. Tanto eu como a Paula percebemos que durante o casamento o casal precisa ter um momento para rezar junto. Isso. E confesso para você que está me assistindo que às vezes ele não consegue pelos afazeres. Mas a gente percebeu que mesmo longe, tínhamos que fazer a mesma oração. Aí a gente incluiu uma das que são ditas como a primeira oração mariana, que é a vossa proteção, o ofício de Nossa Senhora, a consagração a Nossa Senhora e a Ave Maria. Então a gente fez um livro pequeno, mas que o casal pode levar na bolsa. Está viajando, se é o homem que está dirigindo, a esposa lê e os dois rezam juntos. A intenção é isso. Agora, no Carnaval, eu quero levar esse livro a todos os lugares que eu for pregar. Se Deus Bacana. quiser. É interessante essa questão. Eu e a Tamara, nós adotamos uma dinâmica lá em casa, porque a Tamara sai cedo, muitas vezes ela sai primeiro do que eu. E eu fico com o neném. Então era difícil. Fala um pouquinho mais perto. Era difícil eu e a Tamara a gente rezar junto, fazer a oração juntos. Porque ela sai cedo, às vezes eu fico com o neném até a babá chegar, e quando eu chego, ela já está lá, enfim, não dá certo. Aí nós fizemos um compromisso, que todos os dias, depois que o neném dorme, a gente deita. E a gente começamos com uma novena, nós católicos, né? Você sabe, sua avó, sua família, a gente faz muito isso. Aí essa novena, a São Miguel Arcanjo, ela se tornou perpétua para nós. Então, todos os dias, à noite, a gente faz a novena. Terminou os 9 dias, a gente começa novamente. Terminou os 9 dias, a gente começa novamente. A gente fez esse compromisso, que é o horário que a gente tem junto. Ali, 11 horas da noite, então a gente deita e faz a novena. Fred, essa novena leva quanto tempo? Assim, do dia? 10 minutos. 10 Eu 10 vou minutos. falar um negócio pra você. Se passar de 10, ela fica na metade, porque eu já dormi há dorme. muito tempo. E eu tive uma bênção também, eu construí uma capela lá em casa, dentro de casa. Eu vi. Você acompanho. Você acompanha. Aí, olha Me segue lá também. Aquela capela é na sua casa? É dentro da minha casa. Eu imaginava que era na igreja, eu sempre vejo. Eu vou na igreja, tem a do Santíssimo, que eu posso, e tem a minha capela. Aí agora cedo, eu e o Frederico. Olha pra você ver o tanto que é interessante. Eu faço a leitura da Bíblia todos os dias. A gente tá lendo o livro de Samuel agora. Então, todos os dias eu pego ele no colo e faço a leitura. E ele fica ali olhando aquilo, sabe? Atento. Não entende, mas sente. Aí eu pego o crucifixo e falo assim: Deus te abençoe, te ilumine e te guarde para sempre. Passo nele assim, e ele começa a rir, sabe? E segura o crucifixo. Então ele não tá entendendo, mas ele tá sentindo. É o exemplo que você tá passando para ele também, né? É interessante. Esse livro do Rondinei, por exemplo, eu e a Tamara, nós compramos um livro pra gente, e a gente comprou outros livros, porque é um presente. Então a Tamara deu de presente pra irmã, eu dei pra irmã, e a gente presenteia as pessoas porque você gosta de ler. Eu também gosto de ler. E é muito bom, né, quando a gente ganha um livro. É verdade. Eu falo que a gente precisa de muito pouco pra ser feliz. Aí, ó, já ganhou o presente. Já ganhou o Pera presente. lá, não tem autógrafo? Cadê a caneta? Vai autografar aí. Cadê a caneta? Mas, gente, aqui tem que ser o presente completo. O tanto que a oração é em sintonia ou em grupo. Rapidinho eu vou contar um outro testemunho que eu lembrei agora. Nós fomos fazer uma festa aqui, eu não lembro quando foi. Foi a primeira grande festa em Rialma. E mas o Rondinei era para ser um trido de oração ao Sagrado Coração de Jesus. Padre Edmilson. Aí, o que nós fizemos? Ali na porta da Rádio Coração Fiel. Aí o Padre Delto deu a missão e deu a liberdade, né? Para os missionários, e eu, muito próximo,
e sentindo muito essa necessidade de evangelizar, fomos estruturar. E os meninos estruturaram o som. A carreta som. Liguei para um primo meu, que era um amigo também em comum, Fabiano, lá de Uruaçu, para arrumar uma carreta para puxar o som, né, Rondinei? Um cavalo mecânico para puxar o som. Você lembra o nome do técnico de som? Jesus. Jesus! Essa você não esqueceu, Jesus, não. lá de Goiânia. Ô, Jesus, solta o som, cadê a piada? Ô, Jesus, solta o som. Você acredita? Jesus. Não era, velho? Era. E o som, nós arrumamos com um político de Goiânia. Uma carreta, o som numa carreta. E foi lá buscar isso e veio o Jesus. E o Jesus xingava que era só. Meu Deus do céu. Nada de Esse Jesus nada de não cristão. era nada de cristão. Olha pra você ver. O Esse cara, Jesus precisava converter, né? o cara era do som Esse da precisava política. muito de conversão. Né, Rodinei? Era do som da política, né? Sim, uma carretona. Uma carretona. E veio junto. Beleza. E montamos essa estrutura aqui. Aí o que que acontece, né? Aí Jesus vai agindo. Jesus vai... Ia montando essa Não é o estrutura. do som, não. Não é o do som, não. É o Jesus. É o Jesus. Vai agindo. Não da carreta, não. Vai agindo Jesus do som. Pra que o som funcione. E o som funcionou. E ele foi muito tocado. E ele foi muito tocado. Agradeceu muito. Agradeceu muito pelo evento. E outra coisa, aí eu tenho testemunho pra dar dentro da minha casa, da minha família. Aí, beleza, montou a estrutura toda. Quem arrumou pra gente as cadeiras, aquelas cadeiras de lata, foi a Lucelma, que tinha uma distribuidora de bebida. Lembra, Amadeu? Lembro. Ali, acho que era Desbem. Diz bem. Ela arrumou as cadeiras pra ele, as cadeirinhas de lata, aquelas cadeirinhas duras. Tinha a parte do convênio. Montamos o som. Padre Edmilson pregando, acho que junto com o Padre Delto e toda a equipe de música. E o Padre Edmilson proclamando e curas e milagres acontecendo. Enfim, foi aquela maravilha, fogo do céu. A minha avó Anitta, né, que hoje tem 94 anos de idade, tinha um problema muito sério no cóccix. Ela não conseguia sentar se não fosse com aquelas câmaras de ar. E não conseguia nada. Bom, e ele proclamou lá dentro e nós não observamos na hora. Ele proclamou, tem uma senhora aqui que está sendo curada. Um problema assim. Em nome de Jesus, ela está curada. E era sua avó. Não sabíamos não, Amadeu. Terminou tudo, levantamos, eu fui pegar minha avó, levamos para comer pastel. Cadeira, rodinha, cama de ar. Levamos para lá. A avó abriu a cadeira e já sentou na cadeira. E não percebeu, e nem eu percebi. E nada de rodinha, de cama de ar. Fomos embora. No outro dia, minha avó me chama lá embaixo, na casa dela. Falou, Jesus me curou. Eu não preciso mais da cama de ar. Falei, uai, vó, ontem foi proclamada a cura pra mim. Até hoje. Isso, Ela estava prestando atenção. ela tava. Ela foi curada até hoje. Hoje ela tem 94 anos, ela não usa mais, ela não tem mais problema no cóccix. Amém. Maravilha. Forte, hein? Testemunho. Luiz. Seu nome é Luiz? Luiz Medeiros. O Luiz Amadeu, testemunho vivo da minha avó Anitta. Anitta Vidigal, que católica a vida inteira, né? De comunhão semanal. Fred e Rondinei, para finalizar aqui o nosso papo, eu vamos gostaria lá, de abordar um assunto aqui que nós temos que falar, que é sobre família. Gostaria muito de Obrigado. falar sobre família. Não, esse aqui eu levo, tá? Depois você traz o meu. Claro, tá, vou entregar. Pode deixar com o do Amadeu, eu vou entregar pra ele amanhã. Que eu ainda Beleza. tenho lá em casa 2. Beleza, bacana. Eu quero um autógrafo também. Presente do prefeito. Ô Rondinei, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre família. E a pergunta é a seguinte: a gente casa para ser feliz ou para sofrer? Porque para muitos o casamento é um inferno. Tem muita gente aí que vive um inferno dentro de casa, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o casamento e sobre o momento que nós vivemos hoje em dia, porque as pessoas têm banalizado, às vezes, o casamento. Eu, Gostaria que você eu falasse não um tô pouquinho. entendendo. Ué, você não é sério, Luiz? Eu Por que não você tô tá rindo, entendendo. Luiz? Ele tá olhando pra mim, você tá falando de casamento, ele tá lá me criticando. Deixa o Rondinei falar então. Falar nisso, cadê o negócio da gente comer aqui? Porque Pois é, você tem que falar com o nosso garçom lá. Ô, La Casa de Papel, sobe aí com os negócios de comer, porque eu falo, negócio... Já tá com fome. Os únicos magros que tem aqui é o Amadeu, o resto é tudo gordo. Fit de sol, É Amadeu. todo mundo pançudo aqui, então sobe com esse negócio, nós tá aqui dando amarela de fome. Você pensa em 2 caboclos que bebia coca aqui, ó. Eu lia pra beber coca. Só pra beber coca? Só pra beber coca. Mas eu lembro. Ó, vai trazer, vai subir a comida. Eu lembro também na minha época de juventude, eu frequentava muito também os grupos de jovens, a gente fazia muita serenata. E nas serenatas à noite a gente saía, e aí era coca, era a noite inteira tomando coca. Era os 4. Falar nisso, ô, Coca-Cola, patrocina nós, viu? Voltando então à pergunta. Vamos lá, vamos responder a pergunta aí.
Fala um pouquinho então aí sobre o casamento. Então, essa pergunta sua, eu acho que é a dúvida de muita gente, assim, né? E, inclusive, pessoas que já passaram pela experiência do casamento. É preciso distinguir o que é uma união, as pessoas estarem juntos, o homem e a mulher viverem juntos, distinguir daquilo que é matrimônio. E aqui não é questão de inferioridade ou superioridade, é questão de sacramentalidade. Então, sacramento na Igreja Católica vem do latim, que significa sacra, de sagrado, e mentos, de memória. Então, o sacramento te lembra que você é sagrado. Você é uma pessoa sagrada, um filho de Deus. Ponto. Quando eu recebo o sacramento do matrimônio, dentro daquilo que eu recebo, também vem os sofrimentos. Senão é uma ilusão. Que é um sofrimento maior do que o pai cuidar 18, 20, 22, até 25, talvez até 26 anos de um filho. É luta. É luta. Pai que quer que o filho se forme, pai que tem que sacrificar, às vezes, a própria comida no intervalo do almoço, porque não pode gastar para pagar a faculdade. Você falou em almoço, chegou o nosso aperitivo aqui, ó. Pediu obrigado, viu, meu amigo? Um queijinho com café Ouro Rico é só ouro. Agora eu vou beber um café, viu? Um energético pro Luiz. Olha aí, ó. Nosso garçom hoje tá bem prestativo. Mais vezes aqui, ó. 3 vezes. Lembrando que é Ouro Rico. Esse é o Pitbull. Hoje não é o La Casa, não. Hoje é o Pitbull que veio aqui. Demitiu o La Casa? Arrumaram um colchãozinho lá pra ele? Acomodar, tá vendo? Amadeu tá dormindo lá embaixo. Valeu, Pitbull. Então não adianta as pessoas quererem tratar o sacramento do matrimônio, a vivência sobre a bênção de Deus de um homem e de uma mulher, sem a cruz. O que une um homem e uma mulher em casamento, em matrimônio? Jesus, ué. Se os dois já se amam, coloca 2 tijolos. O que une o cimento, né? A argamassa. O que une o casal? Deus. Se eu sou cristão, eu imito Cristo. Que jeito que Cristo passou a vida dele na terra? Cruz, sofrimento, abandono. Então, tem que ter esse momento. Aquelas pessoas, então, que têm aquela ilusão. Eu vou casar para ser feliz, porque as pessoas criam uma fantasia de que o casamento é perfeito. Tem muitas pessoas que, principalmente os jovens aí, né, que tá namorando, que tá naquela empolgação. Imagina que o casamento é um mar de rosas. Vou casar, vou... aquele comercial de margarina, né? Que, família reunida, todo mundo bonitinho e tal. Mas na realidade não é isso. Tem os obstáculos que a gente passa, tem as dificuldades. Tem a parte da cruz. Quando é que nós vamos ser felizes? Passando por esses momentos juntos. É o que mais une o casal. É a batalha. Não é o sexo, gente. Desculpa. Não é sexo. Até porque depois que você casa, meu amigo, eu vou te falar. Você diminui bastante, né, a frequência. Não é sexo. Não adianta casar com essa ilusão, porque não vai ter, meu amigo. Não é sexo. O que une o casal é, na hora que o Fred mais precisa, na hora das grandes batalhas do Fred, tinha alguém ali, por nome de Tamara. Tava ali. Na hora das grandes batalhas do Rondinei, a Paula estava lá. Na hora das lágrimas. Vou citar Fred, por causa que é alguém que muitos de vocês que assistem conhecem, né? Mas as batalhas de gestar uma cidade. Como que é quando o Fred chega em casa? De repente, de uma cobrança na rua, ou às vezes de humilhação, viu? Não é porque é prefeito que às vezes não tem gente que sem discernimento não humilha, não briga, né? Não fala mal, não inventa coisas. E como que é isso no quarto? Viu que não é só sexo? Aí ele tem com quem falar. Quando o Fred fala dos seus próprios sofrimentos e a Tamara fala, o Rondinei fala, a Paula fala, isso une o casal. Aí vem a felicidade. A felicidade de estar juntos. A felicidade de ver o filho se realizando. A felicidade de vocês dois juntos terem enfrentado tudo e agora estão passando por um tempo de bonança. A felicidade de colher a bênção, por exemplo, uma cura física, um emprego, um trabalho, a compra de um carro, a compra de uma casa. Se você enfrentou a batalha de ter que guardar o dinheiro para comprar uma casa, quando o casal entra para dentro da casa, apesar de ter sofrido 10 anos, ele entra para dentro da casa e ele celebra. Então, aí vem a felicidade. Quando você passa por isso juntos, aí você vai celebrar, você vai comemorar.
Você vai felicitar, você quer reunir os amigos, você quer estar junto. Aí vem a parte da felicidade da vida matrimonial. E isso é ser cristão. Ele passa pela humilhação do julgamento, ele passa pelo caminho até o Calvário, ele passa pelo abandono na cruz, ele passa pela morte na cruz. Vai celebrar a ressurreição. Se nós não formos julgados, se nós não caminharmos até o Calvário, não sofremos o abandono da cruz, não passarmos pela humilhação da morte e o sofrimento, não vão ressuscitar. Não vai. Qual que é a felicidade, então? A ressurreição, cada dia do casal. Vamos começar de novo. Vamos junto, vamos sofrer junto. Às vezes eu vou conversar com casais e eles têm essa ilusão de que o casamento é um mar de rosas ou que não vou casar não, porque é só casar e separar. Uma bagunça, uma confusão sobre o sacramento, sabe? Quando você senta com o casal e conversa com o casal assim, a pergunta que a gente gosta de fazer, né? O que está causando a dificuldade entre vocês dois? Qual que é o problema entre vocês dois? Por que o pensamento da separação? O que a gente mais ouve? Não sei. Não tem resposta. Não é algo concreto. Por exemplo, quando acontece um momento de infidelidade, o marido ou a esposa trai. Aí verbaliza isso, né? Uhum. Meu marido pisou na bola comigo, Rodney, ok? Mas a maioria das vezes é assim, ó. Não sei. Onde isso tudo começou? Uma briga porque bateu a porta do carro. Viu que não tem nada a ver com sofrimento? Uhum. Tá sofrendo porque fez de ter batido a porta do quarto ou de ter feito xixi na tampa do vaso, que as mulheres viram uma onça por causa disso. Fica brava porque limpou o banheiro. Por causa disso, vira uma guerra dentro de casa. Então, casamento não é sofrimento. Você que não tem a disciplina de cuidar da casa, é a esposa e o marido que não tem o momento de perdão, que não tem paciência, aí quer pôr a culpa no sacramento. Quer pôr a culpa, não tem nada a ver, ué. Como que a pessoa não sabe por que eu tô magoado? Então, quando você vai atender um casal, é a primeira pergunta, o que aconteceu? Aí você ouvir da pessoa assim, não sei não. O que aconteceu não, mas nós tá brigado. Então, não tem nada a ver com casamento é sofrimento. Não é, amado. O casal vai viver muito bem e viver de maneira feliz, passando os problemas juntos. Isso aqui que sustenta o casal. A cada sofrimento que nós vencemos os dois juntos, vem os momentos de felicidade juntos. Maravilha. É isso então que é o casamento, né? É. Não é uma ilusão. Não, tem que pôr os pés no chão. Não é simples se casar. Não é não. Tem uma brincadeira muito assim, que eu percebo que as pessoas às vezes dão risada a respeito disso, mas ela tem um grande fundo de verdade. Quando vem em tom de brincadeira, mas é verdade, entende? O sacramento do matrimônio é carregar a cruz a dois. Então é uma ajuda. É carregar sozinho é ruim demais. Com certeza. É carregar a cruz a dois. Agora eu vou perder essa ajuda. A mulher para me ajudar a carregar a minha cruz, né? Ô, Rodinei, para fechar aqui a nossa entrevista, você trouxe o violão. Vamos cantar um pouquinho, né? Traz uma reflexão aí pro pessoal. Traz aí, Júnior. Traz o violão aqui pro Eu preparei Rodinei. até um texto bíblico. Isso, traz uma mensagem rapidinha pro pessoal que tá Vamos. acompanhando a gente. Pode comer o queijinho, tá? Tá, obrigado. Com E, café ouro rico. isso, tá uma delícia esse café com esse queijo aqui. Muito bom. Pega o café aqui pro Fred aqui. O dele já acabou ali, ó. O queijo chegou Aqui. agora. Que eu quero muito partilhar essa palavra com você que está nos assistindo, né? É a palavra do Salmo 127. Pelo menos no título da Bíblia que eu uso aqui está escrito: Bênçãos divinas sobre a família do justo. E o texto diz assim: Felizes os que temem o Senhor, que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, será feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão um broto de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Com essa palavra, então, eu quero trazer o resumo para a sua vida e para o seu coração. Deus cuida de ti. Não se sinta abandonado, não.
Não se sinta sozinho, não. Mesmo naquela sensação da solidão, ou estar no meio de muita gente e parece que não tem ninguém, Deus está com você. Deus cuida. A Bíblia vai dizer que Ele cuida como uma galinha. Coloca os pintinhos debaixo de suas asas. Deus cuida. Ele não vai te abandonar nunca. Rondinei, mas eu já fiz tantas coisas ruins e feias na minha vida, pois Deus usa esse podcast para te dizer que Ele está cuidando de você. Começa de novo, agora de um jeito novo. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Se você quiser e puder aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você puder fazer isso, incline um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos e você hoje vai dar liberdade para Deus. Fala para Ele: cuida de mim, Senhor. Mesmo que eu não queira, mesmo que a minha rebeldia me afaste da tua presença, mesmo que estou longe há muito tempo, deixei de ir à igreja, deixei de rezar, cuida de mim, Senhor. Cuida do meu coração ferido, magoado, abandonado, triste. Cuida do meu trabalho, cuida da minha casa que parece vazia, cuida da minha casa que parece cheia de demônios e não de Deus. Cuida, Senhor, daquilo que eu não consigo cuidar. Cuida do filho que está longe. Cuida da esposa doente. Cuida do marido disperso. Cuida, Senhor, nós te pedimos. Toca na casa desta mulher, que a companhia dela é a solidão. E nós te pedimos, Jesus, entra na casa dela. Toca no rosto destes jovens que nos ouvem agora e por um motivo ou outro deixaram de ir à igreja. Traz de volta, Jesus. Traz de volta, porque no coração dele tem uma saudade de Deus. No coração dele tem um trono onde Jesus sentou e nunca mais se levantará. Toca, Senhor Jesus, na insônia. Toca, Jesus, na indigestão. E tuas mãos poderosas, chagadas lá na cruz, podem curar estas pessoas. E nós te pedimos e clamamos aqui, através deste momento de partilha, de alegria, de brincadeiras, cura também o nosso coração aqui. Devolve o fervor, Jesus, que eu mesmo joguei fora. Devolve o ardor missionário, o amor pela palavra, o amor pela oração. E renova a face da terra. Renova as nossas famílias. Renova as nossas famílias. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Deus não te
te abandona. Deus cuida de você. Amém. Amém. Que maravilha. Encerramos muito bem, então, aí a nossa edição do podcast com essa linda reflexão, com esse momento maravilhoso, né? Com certeza tocou aí no coração de muita gente. Rondinei, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Fred, por ter participado também com a gente aqui desse bate-papo. Foi muito bom mesmo. Eu que agradeço, viu, Amadeu, Prosa e Trela. Parabéns, mais uma edição fantástica. Obrigado, meu amigo, meu irmão Rondinei, pela presença, por nos trazer testemunho, por nos trazer a palavra, por nos evangelizar aqui, né? Tá aí o Júnior e toda a equipe. Pitbull. Pitbull também. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, viu? Fred me ligou, falou comigo que tinha sugerido, né, Amadeu? Obrigado pelo convite. Assim, é muito bom a gente estar perto daqueles que têm no coração o mesmo desejo que a gente, ser de Deus. A gente brincou, a gente sorriu, mas é perceptível o ambiente, né, Fred? O lugar, o trabalho, que há no coração de vocês o desejo da presença de Deus, de estar na presença dele e senti-lo. E é muito bom a gente viver assim, estar perto de vocês. Não é brincadeira de qualquer jeito, não, que o coração do meu amigo é uma brincadeira sadia. Isso é tão bom. Não é um momento de distração, não, mas um momento de entretenimento. Então, assim, muito bom. Obrigado pelo convite, por a gente estar junto, por a gente rezar, sonhar, né, Fred? Sim. Com as coisas de Deus e viver essa busca. Um dia nós vamos passar. Um dia isso aqui vai acabar. Minha preocupação é aonde a gente vai estar para sempre. É isso aí. Para sempre, né, Fred? Porque lá não vai acabar. Tem uma eternidade pela frente. É, exatamente. Obrigado, viu, gente? Obrigado você também. Valeu, Rondinei. Valeu, Fred. Muito obrigado mesmo. Vamos encerrando aqui mais uma edição do nosso podcast Prosa e Trela. Lembrar o pessoal, né, Luiz? Seguir, comentar, deixa o joinha, tá bom? Não esquece, né? Compartilhar, tá bom? Manda pros vizinhos, pra todo mundo aí, tá? Isso mesmo. E outra coisa, patrocina nós! Patrocina nós. E tem o Instagram também. Segue a nossa página no Instagram, tá? Curte, comenta, compartilha, dá aquela forcinha pra nós. Valeu. Antes de encerrar, eu esqueci, o nosso amigo tá patrocinando. Temos o apoio da a empresa é a E tá aqui com vocês com Prosa e Trela, a Geosonda, né? Geosonda. Uma das Tem também empresas, o Residencial. Residencial Realma 2. E a Alma 2 também tá patrocinando a gente. É Nós isso aí, agradecemos é aí. isso Tá vendo, gente? Ó, também importante. Valeu, gente. Até o próximo Prosa e Trela. Tchau, tchau. Tchau.